Ah, Senhor. Vamos abrir no texto que está ali? Gênesis 25. Eu tenho percebido, meus irmãos, na minha experiência pessoal, que nós tomamos decisões a todo momento. Das mais simples às mais complexas, nós tomamos decisões. Daquela decisão que você toma pela manhã, quando o despertador desperta e você diz assim, bom, é a hora que eu tenho que levantar e ir trabalhar. Você pode tomar a decisão dizendo assim, hoje eu não vou, ou eu tenho que ir hoje também. Até o momento em que você, de repente, vai tomar o seu café, vai até o ponto de ônibus, seja qual for o meio que você usa, a forma com que você vai trabalhar no seu trabalho, a todo momento nós estamos tomando decisões. A questão não são as decisões que nós tomamos, mas por meio de quem nós estamos tomando decisões. Porque o homem é corpo, alma e espírito. A alma do homem ela é altamente influenciadora, mesmo para aqueles que já nasceram de novo. Sabemos que a nossa alma ela foi discipulada pelo velho homem, ou seja, a natureza adâmica, durante todo o tempo em que nós não tínhamos Jesus dentro de nós, em que nós não tínhamos recebido a Cristo em nossa vida. Então o discipulador da nossa alma foi o velho homem. Depois que recebemos a Cristo, o velho homem foi o quê? Crucificado. Mas tudo aquilo que a nossa alma aprendeu com o velho homem é um processo de transformação que será executado sobre a alma durante uma vida toda. E às vezes a nossa alma, mesmo tendo orientações do nosso espírito que agora vive por conta do Espírito de Deus que habita em nós, ela muitas vezes quer ser autônoma. Ou seja, como foi sempre ela que governou a si própria, sob a orientação do velho homem, e agora o velho homem está morto, ela quer continuar governando. Então o Espírito de Deus, ministrando ao nosso espírito, começa então a orientar, reorientar a nossa alma. Mas mexe e vira e mexe, a nossa alma quer tomar algumas decisões próprias, ser autônoma. E a minha pergunta para você, não é o assunto de hoje, mas me veio ao coração, é quem tem tomado as decisões que você tem tomado? É o Espírito de Deus que ministra a sua alma e que você, em obediência, toma a decisão orientada pelo Espírito, ou a sua própria alma? Por quê? Porque à medida que permitimos ou recebemos aquela orientação do Espírito, a nossa alma recebe, o nosso eu renuncia àquilo que ele queria decidir, mas ele decide segundo a decisão do Espírito. É isso que é andar em Espírito. Andar em Espírito não é um momento, por isso que é andar, é algo constante em nossas vidas. Por isso que a todo momento nós precisamos pedir a orientação do Espírito. Não existe nenhum problema em você não ler a Bíblia, desde que aquele momento, o Espírito diz que não é momento de você estar lendo a palavra de Deus, mas é momento de você dobrar os joelhos e orar. Não tem nenhum problema você não orar, desde que o Espírito esteja orientando você, que agora não é momento de orar, talvez seja momento de ler a palavra. Não existe nenhum problema de você não estar nem lendo a palavra e nem estar orando, de joelhos ou sentado, seja qual for a sua posição. Desde que seja a orientação do Espírito que você esteja visitando alguém. Agora, o que não pode acontecer na nossa vida, para que a gente alcance o sucesso espiritual, é que as nossas decisões não sejam decisões apenas orientadas pela nossa alma. A nossa alma vai ser a mediadora entre o Espírito e as ações do nosso corpo. No entanto, é preciso que a gente sempre siga a orientação do Espírito. A começar desta manhã, qual foi a primeira decisão que você tomou pelo Espírito? Por exemplo, se foi ficar em casa, é certo, fica em casa. Agora, se o Espírito disse que era bom que você estivesse aqui, então já houve uma desobediência. Se o Espírito disse para ficar em casa e vir à noite, por exemplo, essa foi a decisão certa que você tomou. Agora, se foi uma decisão da sua alma, tudo isso vai fazer com que você nunca viva uma vida plena do Espírito Santo. Então, que todas as decisões que você for tomar, que
que seja sempre orientada pelo Espírito. Amém? Gênesis 25, 34, apenas um versículo, eu vou ler aqui, que diz assim: Então Jacó serviu a Esaú, que era seu irmão, pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Feche seus olhos só mais um instante. Pai de amor, te peço que o Senhor abra os corações de todos aqueles que aqui estão. Me capacite, Pai, me oriente pelo Teu Espírito, para que as palavras que saírem da minha boca sejam agradáveis ao Senhor. E que todas as palavras que saírem dos meus lábios, ou pelo menos a maioria delas, eu te peço, que elas possam penetrar os corações das pessoas que aqui estão, daquelas que estão em casa. Não as minhas palavras, mas aquelas que o Senhor colocar em meus lábios. Me ajuda, Senhor, a transmitir com poder, com autoridade, com convicção, para que esta mensagem não seja apenas uma mensagem que passe pelos nossos ouvidos e se perca, mas que possa descer ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu só li um versículo porque essa história é muito conhecida, né? Quem é que não conhece a história dos filhos de Esaú e Jacó? E resumidamente, a história conta nesse momento em que ambos saíram para caçar, porque iriam preparar um prato saboroso para o pai, que já estava de certa forma partindo. E num dado momento, Jacó estava preparando um ensopado de lentilha, Esaú estava cansado e ele pediu um pouco daquela lentilha, porque ele estava com fome, cansado. E Jacó falou assim: não tem nenhum problema, desde que você venda a mim o seu direito de primogenitura. Ou seja, os direitos de filho mais novo, mais velho. Naquele momento, Esaú, ele não achou que era tão importante continuar com os direitos de primogenitura. Mas Jacó sabia que o direito de primogenitura tinha um valor extraordinário. Por conta disso, ele não estava dando o prato de lentilhas a Esaú a troco de nada. Ele queria ouvir dos lábios de Esaú que o direito que ele tinha como filho mais velho, ele passaria para Jacó. E assim conta a história que aconteceu. E nós sabemos que, no desdobramento da história, nós sabemos que foi triste o que aconteceu com Esaú. Independente da forma com que aconteceu, e que a bênção do seu pai chegou até ele, até Jacó, Esaú depois quis reivindicar uma bênção, até dizendo para o pai dele: pai, mas você não tem uma bênção, só uma só sequer. E ele disse assim: meu filho, não tenho. Tudo que eu tinha, eu ministrei sobre a vida do seu irmão Jacó, que acabou enganando. E é claro que provavelmente depois ele soube o que Esaú fez, que ele vendeu o direito de primogenitura. Esaú, ele abriu mão de algo que na realidade para ele desconsiderou, porque ele não achava que era tão relevante continuar com o direito de primogenitura. Bom, esclarecendo um pouco o versículo que eu li dentro do contexto, eu queria fazer uma pergunta para todos nós aqui. Existiram algumas coisas em nossas vidas, ou em sua vida, que você se desfez e depois elas vieram fazer falta a você? Alguma coisa que você encontrava dentro da sua casa, material, ou dentro de você, imaterial, que você via que ocupava um lugar, sendo elas materiais, mas que não era útil para você. E que por não achar nenhuma utilidade naquilo que ocupava lugar, ou estava guardado na sua casa, você achou por bem passar para frente, vender ou doar. Só que depois, passado algum tempo, você notou que justamente aquilo que você se desfez é aquilo que estava fazendo falta para você. Às vezes, meus irmãos, nós temos coisas pertencentes a nós, que são visíveis, materiais ou não materiais, mas que por alguma razão nós não damos o devido valor, nós desconsideramos. Não sei se a mãe da minha esposa vai estar ouvindo aqui, mas se estiver ouvindo, a minha sogra, ela tem um costume que ela não se desfaz de nada.
Porque ela sempre acha que vai ter alguma utilidade. Se tiver lá um espelho quebrado, não esteja quebrado, ela fala, não, mas mais para frente vou dar um jeito de fazer uma moldura, justamente naquela parte que quebrou, vou fazer um espelho, né? Ou tem um sapato que não serve mais. Ah, mas eu vou guardar que pode servir para alguém que vai nascer. Eu tenho uma camisa aqui, uma camisa que está furada aqui atrás, está rasgada aqui embaixo. Oh, meu Deus, acho que eu não vou me dar bem com isso aqui. Rasgada aqui embaixo, então joga fora. Não, vou guardar porque um pedreiro pode vir aqui e precisar da camisa. É uma camisa adequada para um pedreiro, está tudo rasgada, não precisa ser roupa, né, de executivo, então a camisa vai servir. Então ela acaba guardando tudo. Existem algumas coisas que nós não devemos guardar, porque quando você vai ver, 20 anos se passaram, você fala assim, guardei esse pregador, porque eu pensei que esse pregador ia usar um dia. Ficou 20 anos guardado e não serviu para nada. Mas nós também devemos considerar que às vezes nós nos desfazemos de algumas coisas que nós não deveríamos nos desfazer. E por conta disso, ela vem fazer falta para nós mais tarde. Eu vou dar 4 exemplos de algumas coisas que nós desconsideramos, ou melhor, não damos às vezes a devida atenção, e lá na frente, num futuro próximo ou tanto quanto longínquo, ela irá nos fazer falta. Gustavo vai até colocar, uma das coisas que eu tenho percebido que às vezes a gente não dá a devida atenção, a gente desconsidera, é o tempo. O tempo é algo que nós utilizamos todos os dias, a toda hora, a todo momento, a todo segundo. Mas ninguém para pensar o valor do tempo. O tempo é algo que nós sabemos que, embora nós sempre dispomos, à medida que Deus vai nos concedendo vida, nós sempre dispomos de 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, horas a mais, meses a mais, anos a mais, mas nós nunca paramos para analisar o valor daquele tempo que nós tínhamos e que já se foi. Por exemplo, o início desse culto foi um tempo, mas não vai voltar mais. Nós podemos fazer um outro louvor, podemos reunir até as mesmas pessoas no mesmo lugar, na mesma hora, mas não será aquele tempo que iniciou o culto. Agora são 10 horas e 20 minutos. Então, às 9 horas e 30 minutos, quando se iniciou o culto e tudo aquilo que aconteceu, foi um tempo que nós utilizamos e que ele não vai voltar mais. Ou seja, se de repente você se arrependeu da forma com que você usou meia hora, ou 2 horas, ou 3 horas, ou um mês da sua vida, não adianta você de repente orar a Deus e falar assim, Deus, eu me arrependo, eu acho que eu gastei meu tempo com determinada pessoa, foram 2 meses, 3 meses, será que dá para o senhor repor e acrescentar para mim? Se eu ia viver 63 anos, dá para viver 63 anos e mais 3 meses que eu desperdicei lá atrás? Não, isso não vai acontecer. Nós sabemos que o que pode prolongar a vida do homem é outra coisa, honrar pai e mãe, olhar para a palavra de Deus, ver uma vida de obediência. O Senhor, segundo a sua graça, pode nos agraciar com um tempo a mais de vida. Mas esse negócio de olhar e falar assim, nossa, estraguei 3 anos da minha vida, ou 5 anos da minha vida. Fala assim, já que eu estraguei, não administrei, não distribuí bem o tempo, será que eu posso jogar lá para frente? E o Senhor acrescentar aos anos que eu iria viver? Certamente isso não vai acontecer. Você quer ver uma outra coisa que nós também não damos a devida atenção, nós desconsideramos? É a saúde. Eu não estou generalizando, dizendo que todos não cuidam da saúde. Mas principalmente nós, quando somos jovens, ele é o seguinte, morte é um negócio para quem? Para velho. Não é para eles. Por isso que eles não encaram com tanta seriedade o valor de cuidar do quê? Da própria saúde. E às vezes o tempo que nós desconsideramos, ou o tempo que nós deveríamos considerar para cuidarmos da nossa saúde e não cuidamos, isso vai fazer falta lá na frente. Talvez a saúde que nós não cuidamos enquanto éramos novos e poderíamos cuidar, quando envelhecermos, talvez aquele problema que poderia ter sido sanado se nós tivéssemos dado a devida atenção, agora não tem mais cura. O que nos resta é apenas aceitar a doença, aceitar a dor, aceitar o momento que estamos vivendo. Por quê? Porque não demos a devida atenção àquilo que deveria ser dado. Até se diz que o homem ele trabalha tanto, inclusive ele acaba utilizando a sua saúde como meio para alcançar o que ele quer alcançar, por meio do trabalho também. Ele trabalha tanto para conseguir dinheiro. Aí quando ele aposenta, aí ele envelhece, ele fica doente, ele começa a gastar todo aquele dinheiro que ele ajuntou para fazer aquilo que ele queria fazer, mas ele começa agora a investir na saúde para tentar recuperar a saúde que ele gastou para conseguir o quê? Ganhar dinheiro.
Então ele usa a saúde ao máximo para ganhar o dinheiro, para depois, quando ele envelhecer, ele usa todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde e às vezes não recupera mais. Outra coisa que nós desconsideramos, não damos o devido valor e vai nos fazer muita falta mais tarde, são pessoas quando elas se vão. Às vezes nós estamos vivendo ao lado de pessoas que nós já acostumamos tanto viver ao lado delas, que nós esquecemos o valor que essas pessoas têm. E às vezes quando nós chegamos num momento como aquele, uma moça ali, ajoelhada diante de um túmulo, muito provavelmente sentindo a saudade de quem se foi. E isso não significa, se você valorizar as pessoas, que você não vai sentir saudade. O problema não é a saudade, o problema às vezes é o remorso, de você não ter valorizado as pessoas enquanto estavam vivas ao seu lado. Aquilo que você achou desnecessário ou não era tão relevante você dar atenção àquelas pessoas, isso vai te fazer falta no futuro, porque você vai sentir falta daquela pessoa. Essa manhã mesmo eu vi uma postagem de uma determinada pessoa dizendo assim: que saudade do Senhor, meu pai, do pai que já havia morrido. Contudo, de repente, ele pode estar apenas sentindo saudade. E nós sempre sentiremos saudade de pessoas que fizeram parte da nossa vida. Numa intensidade maior ou menor, mas sempre sentiremos falta. No entanto, como eu disse, o problema não é você sentir saudade. O problema é você falar assim: eu poderia ter passado mais tempo. Eu poderia ter valorizado. Eu poderia ter estado mais com essa pessoa. Mas agora, essa pessoa me faz tanta falta, mas não tem como eu trazê-la de volta. E mais uma coisa que, na realidade, a gente não dá a devida atenção. E isso vai nos fazer muita falta futuramente. Não sei quem está conseguindo ver a cena ali, mas a cena é de algumas pessoas dentro da igreja. E dentro dessa mesma igreja só tem roupa de algumas pessoas. Ela está aí ilustrando, provavelmente, como vai ser o arrebatamento. Que durante o dia do arrebatamento, algumas pessoas estarão no trabalho. Outras pessoas estarão no lazer, outras pessoas estarão dirigindo um carro, outras estarão no avião. Deus ajude que não seja o piloto, que seja arrebatado, porque aí vai todo mundo, o resto vai tudo junto. Outros estarão numa praia, outros estarão na igreja. E o problema não é o lugar onde você vai estar, mas com quem você está no lugar onde você está. Você vai encontrar algumas pessoas que estarão lá por exemplo, de sunga, tomando um banho na praia. Só que ela está com o Senhor, e a hora que o Senhor vier, ela será arrebatada. E você vai encontrar que naquele momento, enquanto ela estava na praia, eu estava dentro da igreja, mas ela ficou, porque ela não estava com o Senhor, só estava dentro da igreja. E aí a gente vai sentir falta do quê? Puxa vida, por que eu fiquei? Porque muito provavelmente a sua vida de espiritualidade, você não investiu, não deu tanto valor a isso. Você sempre foi protelando, nós sempre vamos protelando. Não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Não, eu vou mudar minha vida com Deus, eu vou fazer isso. E quando a gente vai perceber, ou a gente já se foi, ou a igreja já se foi. O que nós desconsideramos hoje, que nos fará muita falta amanhã. E eu quero que você pense e medite, até se possível for nisso, para que você comece a dar o devido valor a essas coisas, para que você não chegue no futuro e diga assim: puxa vida, se eu tivesse feito isso, os meus dias hoje seriam diferentes. Só que eu lamento te informar, o que vai sobrar para você vai ser apenas lamento, tristeza. Como eu disse, existem algumas coisas que são incapazes de voltar atrás, ou de voltar ao início de tudo, se retomar. Então eu queria compartilhar hoje pela manhã duas verdades com vocês, sobre essas coisas que nós não damos devido valor nesse momento, e que vai nos fazer muita falta, mas muita falta no futuro. A primeira delas é que amanhã me fará muita falta o tempo mal distribuído. A gente, não estou dizendo todas as pessoas, mas parte das pessoas não se importam como elas distribuem ou administram o tempo. Algumas pessoas acham que viver a vida é viver a vida a partir daquilo que os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades a impulsionam. Então vamos imaginar que logo pela manhã seria bom que você, antes de sair para fazer qualquer coisa, tivesse um devido café da manhã, bem robusto, bem forte, gostoso, para que você pudesse ter um tempo, talvez, com a sua esposa ou com seus filhos que talvez estejam saindo para a escola, estejam saindo para o trabalho.
Mas você desconsidera aquele momento e você já levanta atrasado porque você fez uma escolha de colocar sempre na soneca. Na soneca, na soneca, na soneca. Aí quando chegou o momento você fala assim, não dá mais soneca. Levanta correndo, se troca correndo, passa pela mesa onde as pessoas estão se alimentando. Um momento em que você poderia compartilhar pelo menos 10 minutos, 15 minutos, trocando ideias, né? Desfrutando de um saboroso café da manhã, mas por conta do tempo mal administrado seu, você não tem mais esse tempo. Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Verdade ou mentira? Ou alguém sabe aqui o que vai acontecer amanhã? Não, eu não sei o que vai acontecer. Eu até presumo, eu até me planejo, eu até desejo, mas dizer seguramente que eu sei o que vai acontecer amanhã, não sei. E ele continua dizendo: que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Quem já foi para o litoral paulista e já deve ter enfrentado um momento como esse, né? Às vezes você sai muito cedinho, né? Aqueles que saem 8, 9 horas, já o sol já está rasgando, já não tem mais neblina nenhuma. Mas aqueles que procuram sair cedinho para chegar na praia cedinho, é famoso bate e volta. Então a gente, naquele momento que a gente está descendo para o litoral paulista, a gente acaba dando de cara com aquela neblina, né, que dificulta até a visualização. Nós até dirigimos com um pouco mais de cautela para evitar determinados acidentes. E é interessante que a Bíblia diz que a vida nossa, a minha, a sua, de todos nós, é como essa neblina. Ele compara, que ela aparece por um pouco de tempo e depois o que acontece? Ela se dissipa, ela vai embora. O que o autor está querendo dizer? Que a vida ela é o quê? Fugaz. Ela é muito rápida. Por mais que algumas pessoas vivam um tempo a mais que outras pessoas, mesmo assim ela é muito rápida. Se você for comparar o tempo de vida que nós desfrutamos aqui na terra com o tempo de vida que aqueles que estão com o Senhor desfrutarão na eternidade, não existe comparação, porque esse tempo é um tempo limitado e a eternidade é um tempo o quê? Ilimitado, porque nunca acabará. Mas nós vivemos a nossa vida e não valorizamos esse tempo que foi concedido a cada um de nós, porque existindo justiça, e nós sabemos que existe justiça da parte de Deus, uma das coisas muito boas que é justo para todo homem é o tempo. Deus não privou você de nenhum minuto que Ele tenha dado a mim. Ele deu 24 horas de vida para mim, para você, para todos nós. É claro que a forma com que nós administramos o tempo que Ele deu igualitariamente para cada um de nós é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas todos nós temos 24 horas à nossa disposição. No entanto, a forma com que nós administramos e distribuímos o tempo é que vai fazer com que nós possamos ser bem-sucedidos em determinadas áreas e talvez mal-sucedidos em outras áreas. Eu tenho percebido, meus irmãos, que o tempo é algo que Deus proporcionou para cada um de nós, para que nós vivêssemos a vida que Ele também deu para cada um de nós. No entanto, a forma com que nós vamos utilizar esse tempo para viver essa vida que também nós recebemos, é que vai fazer com que nós estejamos satisfeitos, ou que nós estejamos felizes, ou que nós nos sintamos realizados. Vai ser a forma com que nós vamos usar a nossa vida. Eu sempre digo algumas coisas lá em casa, quando nós estamos num momento de reflexão, ocasionalmente, não existe uma hora marcada para isso, é que às vezes você vê tantas pessoas perdendo a sua vida porque ela está vivendo em função de outra vida. E é claro que eu não estou dizendo isso de uma mãe a um filho, que nós sabemos que é necessário, né? Uma criança recém-nascida, ela precisa da atenção da mãe, é outra coisa. Mas às vezes esse filho cresce, completa 18, 20 anos e toma uma direção, faz uma escolha na sua vida, onde vai proporcionar a ele certas coisas desagradáveis, vamos colocar assim. E isso vai fazer não somente que ele sofra, mas também os pais sofram. E às vezes os pais anulam a sua vida, só tentando amparar o filho, cuidando do filho, para ver se o filho, na esperança de que um dia o filho crie juízo. E infelizmente alguns pais têm a experiência de que às vezes o filho parte primeiro do que ele, e ele percebeu que os 20 ou 30 anos que ele dedicou ao seu filho, não impossibilitou do seu filho terminar de uma forma às vezes trágica. E o filho termina de uma forma trágica, e às vezes os pais desperdiçaram 30 anos da vida na esperança de que ele iria mudar, e às vezes não mudou.
Então, como eu disse, todas as nossas decisões precisam ser decisões, as escolhas, orientadas pelo Espírito e não pela nossa alma. Por quê? A nossa alma às vezes vai fazer com que nós venhamos distribuir o nosso tempo ou administrar o nosso tempo não de uma forma sábia, mas de uma forma que nós estejamos apenas servindo às nossas vontades e aos nossos desejos. E nem sempre as nossas vontades e os nossos desejos, legitimamente, elas reivindicam aquilo que é bom para a gente. Às vezes reivindicam para um prazer temporário, para algo que vai passar rápido, mas ela quer naquele momento. Provérbios 24, 27, diz assim: termina primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, e depois constitua família. Esse versículo ele está orientando assim, existe uma ordem, e existe um tempo em que você precisa dedicar dentro dessa ordem, para que você possa ser bem sucedido durante o tempo da sua existência. Seja você crente, seja você não crente. Quando ele diz, primeiro o seu trabalho a céu aberto, olha, se estruture primeiro. Deixe pronta a sua lavoura, olha, prepare aquilo que você vai precisar para você depois constituir a família. O que nós temos visto nos últimos anos é que as pessoas começam de trás para frente. Nós vemos as gravidezes precoces, aonde obrigatoriamente vai constituir família às vezes, então casa por causa da gravidez. Aí depois, o que acontece? Teve filho, aí depois constituiu família, aí ele descobre que ele não estudou, ele quer estudar. Aí ele quer voltar a estudar, só que agora não dá para estudar mais, porque ele tem esposa, ou a esposa tem o marido, e tem os filhos, não dá para estudar, e aí surgem os problemas, a separação, o divórcio, e acaba tudo. Por quê? Dedicaram um tempo em uma área que não deveriam dedicar, que só deveria ser dedicado depois de ter constituído família, e acabou causando esse transtorno todo. Meu irmão e minha irmã, como você tem distribuído o seu tempo? Amanhã fará muita falta o tempo que você não está administrando hoje. O tempo que você não está distribuindo de uma forma saudável, orientado pelo Espírito. E desculpe-me dizer, mas o que vai restar para você no futuro é só lamento e murmúrio, porque o tempo não vai voltar. Se existe uma fase da minha vida em que eu aproveitei ao máximo e que eu sinto saudade, mas sei que não posso voltar, foi a minha infância e adolescência. Não porque eu tive os melhores carrinhos, ou porque eu desfrutei das melhores roupas, ou porque os meus pais todas as sextas-feiras compravam pizza, e todos os dias tinha Coca-Cola sobre a mesa, e todas as vezes que eu queria um dinheiro para comprar, para fazer um pipa, eu tinha, não era por causa disso. A gente sempre encontrava um meio para fazer aquilo que a gente queria fazer. Às vezes eu queria fazer um pipa, e por mais exagerado que possa parecer para os dias de hoje, que hoje as crianças não fazem mais pipa, eles compram pronto, não tem esse negócio de fazer pipa. E às vezes naquela época eu falava, mãe, tem algum... o dinheiro que tem aqui é para comprar o pão. Não dava para comprar nem a folha de papel. Então o que a gente fazia? E nem as varetas. O que a gente fazia? Ia no meio do mato, pegava o bambu, cortava o bambu, né? Cortava o bambu, fazia as varetas, passava lá, hora afiando. Aí o que acontece, eu não sei quantos de vocês, talvez em casa, eu ia comprar o pão de manhã, era bengala, era meia bengala, era bengala. Então a hora que o homem pegava aquele papel de seda, marrom, a hora que ele pegava e enrolava, eu falava assim, eu sou Dionésinho, não amassa não, porque aquele papel eu ia usar para fazer o pipa. Chegava em casa, não deixava nem ele grudar com durex para não rasgar. Chegava em casa, já desembrulhava, pegava, não, mas isso aqui é o pipa. Eu falava, tá bom. Aí na hora de colar, tem cola, mãe, não tem cola. O que a gente fazia? Farinha de trigo com água. Misturava a farinha de trigo com água, deixava lá meio aguadinha, virava aquela cola. Então a gente pegou a vareta lá no mato, pegou o papel do pão para fazer o pipa e depois pegava o quê? É claro que sempre alguma coisa você tinha que roubar, aquela linha que a mãe costurava o botão, né? Para poder fazer a armação. Fazia. Então não é por causa dessas coisas, eu estou dizendo que vivemos esse tempo. Então eu tenho saudade do tempo, não por não ter vivido, tenho saudade porque justamente eu pude viver. Porque eu sei que é um tempo, não vai voltar mais atrás. Por mais que de repente eu possa num dado momento, falar assim, puxa, me deu vontade de empinar pipa, que não é o meu caso, mas me deu vontade de empinar pipa, posso pegar um pipa aí no final de semana e ficar empinando. Mas se de repente você pegar durante a semana aqui na frente da igreja, falar, rapaz, eu passo todo dia na igreja lá, esse pastor está lendo Bíblia, orando, atendendo as pessoas, ele está lá empinando pipa. Eu vi ele jogando bolinha de gude, coisa que a gente nem vê mais aqui, né? Jogando bolinha de gude, não vai dar muito certo.
aprenda a distribuir o tempo, administrar o seu tempo. Até porque, sabe o que diz a palavra? Eclesiastes 3:1 até o verso 3. Ele discorre que existe tempo para todas as coisas, mas eu vou ler só até o versículo 3. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ele começa a discorrer o tempo que está à nossa disposição. Existe tempo para mim e para você de nascer, e esse tempo já passou, já nasceu. Existe tempo de morrer, espero que isso demore um pouco para cada um de nós também, mas vai existir um tempo que você vai morrer. Não tem jeito, a não ser que o Senhor venha buscar a sua igreja, né? Desejo que todo mundo tem, que a igreja não passe pelo arrebatamento, e o Senhor Jesus venha nos buscar. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Ninguém planta, faz um plantio de alface para deixar ele o resto da vida. Aliás, quem planta alface não vê a hora do alface brotar para estar pronto para recolher, para você poder fazer a saladinha. Porque há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Aí então você diga assim, tem tempo? Pois é. Às vezes matar o quê? Matar a angústia, matar o ódio que existe dentro de você. Matar o rancor, a mágoa. Para que possa haver o tempo o quê? De curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Quando nós fomos fazer a nossa casa aqui, eu comprei uma casa bem velhinha, aquelas que eram sentadas com tijolos de barro com barro. Quando eu olhei para fazer uma reforma naquela casa antiga, para dar continuidade, ficava mais barato eu fazer uma casa nova. O que eu fiz? Eu derrubar tudo, botar tudo no chão. A única coisa que sobrou daquela casa foram alguns tijolinhos, que deu para aproveitar para fazer algumas emendas, mas o resto foi tudo no chão. Por quê? Há tempo de derrubar e tempo de construir. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu digo a você, como você tem distribuído e administrado o seu tempo? Amanhã vai fazer muita falta o tempo que você não administra e que você distribui de uma forma saudável, orientado pelo Espírito de Deus. Porque todo planejamento, a Bíblia diz que Deus permitiu que o homem o fizesse. Mas certamente o Senhor deseja que todo planejamento que o homem faça seja feito por meio da orientação do Espírito à sua alma, não por meio daquilo que a alma deseja para si própria. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus permitiu que eu faça planos, é verdade, mas os seus planos são inspirados pelo Espírito de Deus ou pelos desejos da sua própria alma. Por isso que a Bíblia diz, ao homem cabe fazer os planos, mas a resposta certa vem do... Quando o Senhor olha e percebe assim, mas esse plano, filho, é um plano da sua alma, não vai ser bom para você. É claro que Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. No entanto, se você insistir muito, Ele pode o quê? Permitir que você faça aquilo que Ele não quer que você faça. E provavelmente a probabilidade disso dar certo é muito grande. Não dá certo. Porque foi um plano elaborado pelos seus próprios desejos, não pela orientação do Espírito. Então, distribuição de tempo na nossa vida, administração do tempo, não é uma questão só matemática, não é uma questão só de desejo, de vontade, ou daquilo que é certo, daquilo que nós julgamos ser errado, mas daquilo que o Espírito de Deus ministra ao nosso espírito, que em parceria com a nossa alma, quer conscientizá-la de que o melhor plano, que a melhor forma de você distribuir o seu tempo, de você organizar o seu tempo, administrar o seu tempo, é sempre orientado pelo Espírito de Deus. Amém? Uma outra verdade que eu quero compartilhar agora pela manhã, é que amanhã me fará muita falta a saúde negligenciada. Eu sei, meus irmãos, que existem as fatalidades da vida. O que são as fatalidades da vida? São aqueles problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas, que atingem a nossa saúde, mas que não foi por negligência, não foi por descaso, não foi por falta de atenção, não foi talvez até por falta de um exame precoce, preventivo. Mas eu diria para você que boa parte das pessoas que hoje sofrem com saúde, eu não estou generalizando, estou dizendo boa parte das pessoas, é por conta do quê? Negligência. Não cuidam da saúde como deveriam cuidar. Até cristãos, existem sempre os dois extremos, né? Cristãos que às vezes, quando se convertem, obviamente, eles dizem assim, o mais importante para Deus é o estado da minha alma, né? Como eu serei guiado. É verdade, isso é o mais importante, mas não significa que o resto não seja importante. Porque o ser humano é uma totalidade. Ele é espírito, alma, mas também é corpo. Se o seu corpo não estiver devidamente saudável ou em condições, por exemplo, de você ir trabalhar, não adianta você mandar o seu espírito ir trabalhar e você ficar em casa.
e informar para o seu chefe, meu espírito, minha alma está indo trabalhar, só eu que não estou indo, porque fisicamente eu não estou adequado ou habilitado. Não adianta você ligar para mim e falar, pastor, hoje eu não vou no culto, mas em espírito eu estarei com vocês, tá? Pelo menos uns 6 meses, porque eu estou debilitado, não posso ir. Como eu disse, existem coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, que não é resultado de uma vida de descaso com a nossa saúde. São coisas que acontecem. De repente você está em casa, por exemplo, o dia que eu estava aqui instalando esse bendito painel, que eu achei de colocar o carrão em cima daquele púlpito, né? Coloquei em cima e fui escorregando e passando um fio até o momento que eu caí de lá de cima, espatifei aqui embaixo. Foi descuido da minha parte, né? Porque eu esqueci que aquele púlpito ali tem rodinha. E eu fui andando, esquecendo. Usando a rodinha e esquecendo que tinha rodinha. Aí quando eu subi, desequilibrei, o negócio escorregou para lá, eu caí para frente, beijei a lona. E até eu chegar em casa, sorte que o carro é automático, então só usei um pé, mas a outra perna, a perna esquerda, eu não conseguia nem movimentar. Existem coisas que são fatalidades, outras coisas que são descuido. 1 Timóteo 5,23 diz assim: não continue a beber somente água. O pessoal que gosta de tomar um vinhozinho, esse versículo é maravilhoso, né? Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A Bíblia não fala quais eram as enfermidades que Timóteo tinha, mas Paulo fala que ele era um cara que estava sempre o quê? Doente. Se não era o estômago, era uma outra coisa. Ela não menciona o que era, mas diz assim, por causa das suas frequentes enfermidades. Toma um vinhozinho, até para você esquecer um pouco, né? Porque diz que o vinho alegra o coração, só não pode embebedar, né? Tanto é que ele falou assim, não dê vinho para quem está legal, mas dê vinho para aquele que está morrendo, porque assim ele esquece, aquele que está com muita dor, ele esquece, ele fica meio avoaçado, né? É de certa forma, um mecanismo de distrair, tirar a sua atenção da dor, né? Vocês já repararam que dor é assim? Quanto mais você pensa nela, parece que, mesmo que ela não tenha aumentado a intensidade, mas parece que quando você mais pensa nela, mais ela intensifica. E às vezes quando você está com dor, alguém começa a conversar, veio visitar você, aí conta uma piada, você dá risada daquilo, daqui a pouco você senta, vai conversar, fala assim, e aí, você melhorou? Eu falo, rapaz, não é que eu estou sentindo mais dor. Que coisa, né? Você tomou algum remédio? Não tomei nada não, mas distraiu, né? Não vai dar certo. Distraiu e a pessoa acabou até esquecendo da dor. Mas a verdade é que às vezes nós somos negligentes, e a saúde que nós não cuidamos hoje, pode nos fazer falta futuramente. Todos aqui conhecem e sabem do caso do meu pai. Meu pai é um homem hoje de 82 anos, um homem que eu sempre disse que ele sempre foi melhor que o Júlio, porque ele já teve 3 empregos, o Júlio teve 2 empregos, meu pai sempre teve 3 empregos, sempre trabalhou muito. Mas por conta do trabalho que o meu pai dizia que ele precisava ter, ele nunca teve tempo para cuidar da saúde dele. Salvo algumas vezes quando a coisa apertava demais, aí ele ia até o médico, que não impossibilitava ele trabalhar. Mas meu pai trabalhou muitas vezes com problemas. E meu pai, durante um tempo, até os 50 anos, ele foi bem, e depois ele começou a ter uma dificuldade no braço direito dele. Ele não conseguia mais erguer. Mas mesmo assim, ele pegava outro braço, colocava aqui e trabalhava, porque a movimentação aqui não tinha problema. Mas o problema era erguer aqui. Então ele colocava aqui e continuava trabalhando. A gente falou assim, pai, vai cuidar desse braço. Sabe por quê? Você precisa desse braço para você trabalhar. E se você não der a devida atenção, se você não parar, não der um descanso para ele agora e cuidar disso, vai fazer falta lá na frente. Mas ele sempre achou que ele tinha que trabalhar. Enquanto dava para ele trabalhar, ele foi trabalhando. Eu falei assim, uma hora o senhor vai querer trabalhar e não vai poder trabalhar, por causa de que aquilo que o senhor precisa para trabalhar é justamente aquilo que o senhor não cuidou, que foi da saúde. Olha como é que está meu pai hoje. A dificuldade. Quando ele teve um problema no pé, o pé que ele não mexe, ele bateu o pé começou a ter dificuldade de fazer o movimento assim para cima e para baixo. Mas como ele conseguia andar, ele foi. Só tinha dificuldade de movimentar o braço. Hoje não movimenta mais. Então, às vezes, coisas que nós poderíamos ter cuidado e não demos a devida atenção, é o que vem nos fazer falta futuramente. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8 diz assim, eu propositalmente coloquei esse versículo, tá? Porque quando se fala de cuidar do corpo, entende-se que é uma alimentação balanceada, é exercício físico, ou pelo menos atividade física, e acertar as medidas, e não é só isso. 1 Timóteo 4,8 diz assim, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. A gente não cuida só da saúde, meus irmãos, estando numa academia, ou deixando de comer algumas coisas que eu concordo, não fazem bem, ou não faz bem para a gente.
né? Você comer uma pizza durante a semana, tudo bem. Agora, 3, 4, às vezes é complicado, né? Você tomar um refrigerante durante a semana, acho que não vai te matar. Embora, ai, glória a Deus, eu venci. Já estou há quanto tempo? 6 meses sem tomar refrigerante. Mas se você tomar um refrigerante, não é isso que vai acabar com a sua vida. Mas agora, todo dia tem que tomar um refrigerante, isso pode acabar com você. Seu problema não é você comer uma batatinha frita. Qual é o problema? Uma semana, no final de semana, na sexta-feira, não sabe comer uma batatinha frita? Ai, mela com ketchup, mostarda e maionese, aquele queijo, bacon. Come aquilo ali. Mas em nome de Jesus, depois passa a semana, os outros 6 dias sem comer. O que não pode é toda hora falar assim, ai, me deu uma vontade de uma batatinha. Aí no outro dia fala, ai, estou com vontade daquela batatinha de ontem. Aí no outro dia fala assim, ai, estou com uma vontade daquela batatinha, sempre do ontem, né? Aí todo dia virar o dia comer batatinha, aí não dá. Oi, Mi? Todo dia com vontade de comer esfirra do Josemar, aí não dá. Esfirra, a pizza, não dá, né? Não dá, filho. Porque a Bíblia está dizendo que o exercício, não está dizendo que ele não é nada proveitoso, ele só está dizendo que é pouco proveitoso. Eu não vou abordar esse lado do culto ao corpo. Hoje as pessoas estão cuidando tanto do templo do Espírito Santo que esquecem de cuidar do Espírito, né, que está cuidando do Espírito Santo. Também não adianta. Não adianta você cuidar só do corpo e não cuidar da sua alma. Porque esse corpo, por mais que você cuide, ele vai para o mesmo lugar daquele que não cuida. Para onde? Popô. O cara que é gordo, que é obeso, que não precisava estar desse jeito, quando ele morrer, ele vai para onde? Para a terra. E o cara que é saradão, a mulher saradona, barriga e tanquinho ou negativa, vai para onde? Para a terra também. A questão é para você ter qualidade de vida e para que você também possa até desempenhar o seu chamado de uma forma muito mais saudável, mais cheia de vigor também. A atenção que a gente deixa de dar para a nossa saúde, a gente negligencia, pode fazer muita falta para a gente no futuro. 1 Coríntios 6,19, eu encerro, diz assim, e o versículo 29. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, e que vocês são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Agora preste atenção que ele diz o que nós temos que fazer com esse corpo. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você cuidar do corpo para ter uma boa saúde, e talvez por ter um corpo até adequado para você profissionalmente exercer a sua profissão, ministerialmente exercer o seu chamado, não é para você sair se exibindo, nem botar roupas coladas para mostrar o corpo que você tem. Ele está dizendo, cuide desse corpo, porque esse corpo é do Senhor. E use esse corpo de tal forma que quando as pessoas olharem, não almejem, não desejem, mas diz assim, puxa, está glorificando a Deus. Porque hoje, até entre os crentes, existe um culto ao corpo, mas não é para glorificar o Senhor. É para uma autossatisfação, de alcançar a medida A, a medida B, para que vista a roupa A, a roupa B, e que isso está glorificando a Deus. Às vezes tem tanta saúde no corpo, mas não consegue nem vir para o culto. Aí eu digo para você, de que adianta? Está cheio de saúde no corpo, com as medidas certinhas, mas quando fala de vir para o culto, para a igreja, está morto o corpo. Eu termino essa mensagem aqui, vou pausá-la na realidade, dizendo para você mais uma vez, amanhã pode te fazer muita falta a saúde que você não está cuidando hoje. Ah, pastor, mas não tem problema não, eu como salgadinho, eu como isso, como aquilo, não engorda uma grama, não engorda até os 40, até os 45. Ah, não tem, eu já fiz exame, colesterol, triglicíridos, está tudo certinho, até um dado momento. Meu pai sempre foi assim. Meu pai, quando ele colocava o Nescau no leite, ele botava o açúcar. E batia, aquilo virava um caldo, parecia um piche. Tomava, fazia o exame, falava assim, não, pode colocar, eu faço o exame, está sempre tudo bem. Fez o exame agora, seu Geraldo, cuida, hein, já está pré-diabético. Eu olhei para ele e falei assim, está vendo? Porque até hoje ele é tentado, né? Só que hoje tem quem proíbe, né? Aí depois do conselho que minha filha Michelle deu ainda, né? Você tem que falar para ele que você está em casa, ele tem que te obedecer agora. Às vezes ele vai colocar açúcar assim, ele fica olhando. Eu falei, quer pegar? Pega. Até a minha esposa agora colocou aquele saquinho, né? Que não permite ele pegar de colherada. Assim. Então, pegou um saquinho, a hora que ele vai pegar o segundo, falou, não está bom, um saquinho só. Está fazendo falta para ele agora.
pré-diabético, cai um tombo atrás do outro por causa que não tem mais firmeza nas pernas. Então cuide da sua saúde, para que futuramente, quando você envelhecer, você siga o fluxo normal. Envelhecimento, é normal você andar mais devagar, é normal você não ter mais o mesmo vigor, é normal você não ter mais a mesma disposição. Mas por quê? Estamos envelhecendo. Mas que não seja por causa do quê? Eu não cuidei da minha saúde, não cuidei do meu corpo, tive que trabalhar tanto, eu comi tudo que eu desejei na minha vida, mas no entanto, hoje estou aqui, sofrendo com tudo isso. Eu sei que talvez para muitos não possa parecer espiritual cuidar da saúde, mas eu vou dizer para você, quantas pessoas partem precocemente? O tempo de vida que Deus havia dado para ela, estabelecido para ela, seria 70, 80 anos, mas morre com 40, 50. Por quê? Não cuidaram do tempo do Espírito. E quando cuidavam do tempo do Espírito, cuidavam por causa das suas próprias vaidades. Eu estava vendo uma pesquisa, eu vou encerrar aqui, que são raros os atletas que chegam numa idade avançada. Aí você fala, mas por quê? Não está cuidando do corpo? Alguns vão além do limite, daquilo que poderiam ir. Entre os halterofilistas, a maioria deles morrem com 45, 50 anos. Quando você olha para aquele corpo escultural, você fala, mas como é que pode, se olhar no caixão, ver um corpo daquele definido lá do último fio de cabelo, quando eles têm, até a unha do pé, perfeito corpo, mas por dentro tudo estragado por causa do uso de anabolizante. Então não cuidaram do tempo de tal forma que o corpo dele glorifique a Deus. Então veja bem, meu irmão, cuidar do tempo é muito mais do que você estar dentro das medidas. É muito mais do que você vestir a roupa que você sonha vestir. É muito mais do que você chegar aonde você chega todos os dias e alguém falar assim, nossa, queria ter um corpo como esse. É que as pessoas encontrem na expressão do seu corpo aquilo que você está desejando dentro da sua alma, que é servir ao Senhor. Onde as pessoas possam dizer assim, onde ele encontra tanta força para servir a Deus? Ele tem cuidado do corpo. Mas eu vejo que o corpo dele não é nada assim, normal. Pois é isso. Meu irmão, eu também já fui muito vaidoso, eu também já fiz musculação. Eu amava andar de camiseta apertada, shortinho mais curto. Fazia questão do número da minha camisa, um exemplo, era 10, eu comprava 8, né? Estava justinha, desenhava, legal. Barriga de tanquinho, legal, quem é que não gosta? Mas quando você vai passando o tempo, você percebe que tudo isso é secundário. Você não deve jogar fora o seu corpo, mas também você não deve idolatrar o seu corpo. Cuide do seu corpo de tal forma que você possa glorificar a Deus e servir ao Senhor sem nenhuma restrição. Já pensou você subir num púlpito para pregar, você não conseguir terminar a mensagem porque você está ofegante, está cansado e não tem mais saúde? Eu tenho procurado encontrar um equilíbrio em tudo, nem tanto céus, nem tanta terra, de tal forma que tudo que eu possa fazer, eu venho em primeiro lugar glorificar ao Senhor. Amém? À noite eu gostaria que você que não vem de manhã, escute o resto dessa mensagem. Eu tenho outras coisas que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja aqui também, sobre aquilo que a gente desconsidera hoje e que vai fazer muita falta no amanhã. As duas delas, nesta manhã, fica assim: procure administrar, distribuir o seu tempo, porque se você não distribuir, mais tarde não vai ter jeito de você consertar. Quem não consegue guardar dinheiro para comprar uma casa, não vai ser com 80 anos que você vai falar, agora eu vou guardar dinheiro para comprar uma casa. Não vai dar mais. Se você usou o seu tempo só para farra, ou só para se divertir, eu aproveitei do lado. Pois é, mas agora, se você quer uma casa, não dá mais. Eu posso não ter me divertido, mas eu tenho uma casa. Agora, se o seu foco era se divertir, divirta. Só não se queixe com 80 anos, você tem que morar no asilo, porque você não vai ter onde morar e não tem mais filho, casaram, foram tudo embora. Então, distribua o seu tempo de tal forma que você não se queixe no futuro e não venha te fazer falta o tempo que você jogou fora. E cuide da sua saúde, mas cuide dela de tal forma que você glorifique, que você enche os olhos de Deus, não enche os olhos das pessoas. Isso não é importante. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor mais.
acontecer. Também falou de coisas que não dão no futuro. Um tempo que o Senhor distribuiu e deu a cada um de nós, sem fazer acepção de pessoas. Deu de uma forma igualitária a todos. Dá-nos sabedoria para que nós venhamos distribuir e administrar esse tempo sob a orientação do Teu Espírito. Para que nós não venhamos gastar tempo naquilo que não devemos gastar. E que deixemos de investir o tempo naquilo que devemos e podemos investir. Senhor, hoje também pela manhã aprendemos que o nosso corpo também é importante para o Senhor. Não é o mais importante, mas também é importante. Não deixe que as pessoas tornem o corpo aquilo que é mais importante para o Senhor, mas também não permita que nós venhamos desconsiderar o nosso corpo, a tal ponto que a gente pense que o mais importante para o Senhor, e só o que é importante para o Senhor, é a nossa alma e o relacionamento que obtemos com o Senhor, através do Espírito. Não, precisamos desse corpo também. Se não fosse bom, o Senhor não teria nos dado, teria nos feito somente Espírito. Que nós saibamos cuidar e não venhamos negligenciar a nossa saúde. Ensina-nos, Senhor, de tal forma que nós, se for comer, se for beber, que nós possamos fazer tudo para a glória do Senhor. Até no momento em que nos assentamos à mesa, ou que vamos a uma academia, praticarmos uma atividade física, um exercício físico, que sempre possamos ter em mente, Senhor, eu quero ter um corpo melhor, uma saúde melhor, mas de tal forma que isso possa te glorificar, e não enaltecer o meu ego, tampouco, Senhor, fazer com que os olhos de outras pessoas brilhem, por causa da vaidade. Ensina-nos a viver de uma forma sábia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Pensem naquilo que vocês estão não dando devida atenção. Se é o tempo